sobre objetos de dimensão 1, essencialmente pontos. Desculpa, dimensão 0 pontos, dimensão 1 curvas, dimensão 2 superfícies. Então, falamos alguma coisa sobre esses. Eu queria só fechar falando um pouco sobre objetos de dimensão 3, que são regiões, tá, ou sólidos, tá, do espaço, que são os objetos propriamente ditos. Tá? De uma certa maneira, esses objetos de dimensão 3 são os mais importantes na computação gráfica tridimensional, porque quando você está querendo representar objetos reais, em particular, fazer visualizações realistas de objetos reais são tridimensionais por natureza. A gente até pode usar representações de dimensão mais baixa. Então, se eu tenho um fio de eletricidade para representar, eu provavelmente não vou representá-lo como um cilindro, que é o que ele é, e sim como uma curva. Tá? Se eu tenho o capô do carro, que eu falei na aula passada, eu não vou representá-lo como um sólido tridimensional, mas como um retalho de uma superfície bidimensional, por conveniência. Tá? Mas os objetos, de verdade, são tridimensionais. E se eu saio dessas situações, né, então tenho que representar algo como essa cadeira que está aqui, tá, esse livro que está aqui, esses objetos são realmente tridimensionais por natureza. Então, no plano, objetos de dimensão 2, a gente não deu muita bola para eles, porque no fundo, natural é representar esses objetos pelas curvas de bordo, tá? E isso é uma coisa fácil de ser entendido, fácil de ser especificado. Então, se você vai querer criar um ambiente no qual o usuário vai poder representar objetos bidimensionais, realmente áreas do plano, essa é a maneira natural de fazer isso. Tá? Já para sólidos tridimensionais é complicado, porque é difícil desenhar no espaço. Tá? A gente não tem instrumentos para isso. Tá? Mesmo que você tivesse uma interface 3D, etc., é complicado você definir, tá, qual é a superfície que delimita, tá, esses objetos. Então, a especificação desses objetos, tá, requer técnicas mais sofisticadas. Tá? E esse é o assunto do capítulo 10. Então, isso aqui está discutido aqui no livro em 2 pontos. Está discutido um pouco, tá, no capítulo 8, tá, esse que a gente está, sobre os objetos gráficos, a respeito das formas. Então, em princípio, caracterizados pela superfície de bordo. Pelas superfícies, né? Porque ele pode ter buracos, pode ser desconexo. E na hora que você vai caracterizar essas superfícies, tá, você pode pensar nessas superfícies como sendo dadas parametricamente, tá, ou implicitamente. Então, se você pensa nessas superfícies dadas de forma paramétrica, tá, a maneira natural de você fazer isso é, quando tem um objeto complexo, dividir a superfície do objeto em pedaços, tá, descrever cada pedaço parametricamente, e depois, tá, dizer como é que esses pedaços, tá, se agrupam entre si. Quer dizer, se a gente está falando em representação paramétrica,
isso implica em descrição dos retalhos e da forma como se conectam. Notem que isso é bem mais complicado do que descrever uma curva. Porque quando você tem uma curva, tá? Ainda que você tenha pedaços de curva diferentes, então essa figura que está aqui é uma figura no plano. Tá? Ainda que você tenha um objeto plano formado por vários segmentos diferentes, tá? Esses segmentos estão numa ordem circular. Então só tem que dizer qual é um elemento que vem aqui, depois qual é o outro, depois qual é o outro. Mas quando você tem um objeto espacial, tá? Então digamos que você tenha uma figura que tenha uma base, pode ser um objeto poliedral como esse, uma pirâmide como essa. Tá? Então, a maneira como as diversas faces estão conectadas não é descrito por uma simples lista. Porque você tem que descrever que essa face de baixo está ligada a cada uma das outras 4. Tá? Por outro lado, as faces laterais estão conectadas a 2 vizinhas mais a base. Tá? Então, essa conectividade aqui requer estruturas de dados que são mais complicadas do que simples listas. Tá? Então, isso aqui é representado pelas chamadas estruturas topológicas de dados. Então, tem todo aí um conjunto de técnicas, tá, para descrever, tá, esses objetos quando representados através de retalhos de superfície. Tá? Por outro lado, você pode ter descrições implícitas. Tá? Então, uma outra maneira de você descrever, tá, um sólido, tá, é através de um sistema de desigualdades. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui o cilindro, tá? Limitado. Então, aqui tem XY aqui, tá? Aqui é 1, e essa altura é H. Tá? Então, notem que eu tenho várias formas, quer dizer, um cilindro, tá? Se eu quiser, eu posso representar parametricamente. Tá? Então, como é que eu vou representar parametricamente? Tá? Eu olho para esse objeto como formado por 3 regiões. Tá? Região a superfície lateral, mais as 2 bases. Tá? E cada uma dessas regiões eu posso descrever parametricamente. Tá? E depois eu tenho que especificar, tá, como é que é a colagem delas. Então, para esse objeto, é mais simples, tá, a gente descrever de maneira implícita. Como é que a gente descreve de maneira implícita? Através de um conjunto de desigualdades. Tá? Então, você pode, essas desigualdades aqui, x2 mais y2 menor ou igual a 1, z maior ou igual a 0, z menor ou igual a h, tá, descrevem completamente esse objeto. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é aproveitando o fato de que existem descrições implícitas para essas superfícies que delimitam, tá, esse sólido, tá, e descrevendo que o nosso sólido é formado pela interseção, tá, dos semi-espaços determinados por essa superfície. Okay? Então,
mais uma vez, tá? Dependendo dos objetos, tá? Pode ser simples você fazer uma representação paramétrica. Tá? Então, se a gente está diante, por exemplo, dessa situação de projetar o carroceria de um carro, tá? É mais natural pensar em superfícies paramétricas, até porque ela é fabricada desse modo. Tá? Uma carroceria de um carro é formada de chapas, tá? Que são coladas. Tá? Então, essa maneira de você descrever esse sólido é uma maneira natural, tá? Para esse tipo de objeto. Tá? Já para outros tipos de objeto, pode ser mais natural, tá? Você descrever, tá? Como um sistema de desigualdades. Tá? Essa ideia aqui do sistema de desigualdades, tá? Pode ser levada a uma sofisticação maior, tá? Pensando que, na verdade, ao produzir um objeto tridimensional, tá? Que a gente tem um determinado conjunto de primitivos, que são sólidos, tá? E que cada um desses sólidos vai ser descrito por um conjunto de desigualdades, mas que você possa combinar esses sólidos, tá? Para formar objetos mais complexos. Tá? Combinar via operações booleanas, via união, interseção, diferença. Tá? Então, esse tipo de técnica, quer dizer, tá bom, eu tenho essas duas formas básicas de representar, mas ainda assim está difícil. Tá? Eu descrever os retalhos e descrever como é que eles se conectam parece uma tarefa complicada. Tá? Produzir um sólido realista, uma peça complicada, tá? A partir de pedaços que possam ser descritos por desigualdades, também não parece claro. Tá? Isso é o que é feito no capítulo 10. Tá? Então, a gente não vai cobrir aqui o capítulo 10, mas o capítulo 10 é um capítulo sobre modelagem. Tá? Então, o problema que ele trata, tá? É como obter sólidos representados pelo bordo ou implicitamente, isto é, de modo, vou usar a palavra amigável, quer dizer, de modo não tão doloroso quanto fazendo a especificação direta. Tá? Então, quem estiver interessado nisso aí pode dar uma olhada no capítulo 10, que é disso de que ele trata. Ok? Algum comentário antes da gente prosseguir? Então, a gente vai o que eu quero fazer no restante aí do curso, tá? Agora que a gente tem uma ideia de como é que a gente pode caracterizar objetos aí do espaço, tá? Tratar, tá? Da visualização desses objetos. Tá? Então, o tema é o conjunto de técnicas que a gente precisa para visualizar objetos espaciais. Tá? Então, nosso objetivo aqui, tá, é criar imagens razoavelmente realistas, tá, de objetos espaciais. Tá? Essa visualização aqui envolve dois aspectos. Tá? Envolve geometria, quer dizer, os objetos vão
ocupar um certo espaço aí no nosso dispositivo de visualização, mas isso não basta. Tá? Por exemplo, se eu estou interessado em fazer a imagem, tá, de uma bola, tá, de uma esfera. Então, qualquer que seja o processo que eu use para trazer esse objeto tridimensional para o mundo bidimensional, através de algum tipo de projeção, o resultado é esse. Tá? Se você faz uma projeção paralela, uma projeção ortogonal, tá? Uma projeção cônica, tá? o que for, tá? De uma esfera, o resultado é um círculo. Não tem onde fugir disso. Mas, se eu fizer um desenho como esse, eu vejo um círculo aqui. Tá? Para que eu veja isso aqui como um objeto espacial, tá? Você precisa de algo mais. Tá? Você precisa de aparência. Tá? E aparência não é cor. Porque se você pegar essa... Digamos que eu queira representar uma bola vermelha. Se você pegar isso aqui e desenhar de vermelho aqui tudo, eu vou continuar vendo um círculo vermelho. Tá? Para que eu consiga ver... Só levou os apagadores embora dessa sala. Pede lá para trazer, por favor. Então, para que eu possa ver, tá, um círculo vermelho, tá, eu preciso ter algumas dicas tridimensionais. Então, se eu estou trabalhando, tá, com um desenho esquemático, a gente tem modos de fazer isso. Né? Então, se eu quero desenhar isso aqui, eu desenho aqui um círculo máximo, por exemplo, com... Então, essa indicação que está aqui, tá, é uma indicação esquemática de que esse objeto, tá, não é um objeto bidimensional, para ser visto como um objeto tridimensional. Então, eu escolhi algumas linhas notáveis aqui, tá? Agora, não é isso que você vê quando você olha uma bola. Tá? Quando você olha uma bola, você não vê, tá, essa estrutura. O que você vê? O que faz, tá, a gente olhar, tá, a figura de uma bola, tá, e dizer, isso é uma bola, ou não, isso é um círculo pintado? O que faz diferença? Não é geometria, não é cor. É diferença de cor. Tá? Diferença de intensidade de cor. Tá? Ou seja, o que acontece, tá, é que quando você olha... Obrigado. Quando você olha aí para essa bola, tá, ela vai estar submetida, tá, a algum tipo de iluminação. Tá? E no momento que ela está submetida, tá, a algum tipo de iluminação, tá, você passa, tá, a ter uma diferença, tá, da intensidade de cor, tá, de acordo com o ângulo de incidência dos raios, tá, nessa superfície, tá, e dependendo do tipo de superfície, do lugar em que você está observando. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, aqui que a gente chama de um highlight aqui. Tá? Você pode ter um lugar aqui que é mais claro, tá, do que nos outros. Tá? E esse tipo de informação é uma informação fundamental para a gente entender a tridimensionalidade dos objetos. Tá? Eu acho que eu falei isso aí nas primeiras aulas, quer dizer... uma dica importante de tridimensionalidade, tá, é dada pela nossa visão binocular. Quer dizer, o fato de a gente ter dois olhos, tá, permite que a gente faça no cérebro uma
reconstrução de profundidade, tá, a partir da informação registrada em cada olho. Tá? Isso é muito explorado hoje em dia na tecnologia aí de filmes, né? Que o que faz é enganar, como sempre, toda a tecnologia tira partido das nossas limitações. A gente é fácil de ser enganado. Tá? Engana a gente oferecendo imagens a cada olho que não são provenientes de uma cena tridimensional. Tá? E aí tem várias técnicas para fazer isso, ou polarização da luz, tá? Ou óculos que se fecham alternadamente para um olho e para o outro, lá em sincronia com as imagens. Tá? Então isso é uma técnica importante, mas não é só isso. Tá? Se eu fecho um olho aqui, eu continuo vendo aqui uma cena tridimensional por uma série de razões, uma das quais é por causa das propriedades aí da luz. Claro que não é só isso, né? Eu conheço os objetos, eu consigo ter uma série de informações. Tá? De qualquer modo, quer dizer, se a gente está falando de visualização de objetos espaciais, tá? A gente está falando de geometria, tá? E aparência. Tá? Então, hoje, no resto da aula e na aula de amanhã, a gente vai, e eu acho que um pouco ainda na aula de terça-feira, tá? A gente vai focar, tá, realmente na geometria. Tá? E esse vai ser o assunto, o limite aí do assunto da última prova. Tá? No resto do tempo, no tempo que sobrar, tá, eu vou falar um pouco sobre aparência, tá? Sobre modelagem aí do processo de reflexão da luz. Tá? Isso é um mundo enorme, tá? Dependendo aí do tempo que a gente vai falar mais ou menos a respeito disso. Tá? Mas vamos começar então, tá? Falando da geometria. Então, a geometria é algo que vem sendo estudado, tá? Há muito tempo. Quer dizer, o que explica a gente formar uma imagem de um objeto tridimensional no mundo bidimensional, de maneira que a gente consiga reconhecer esses objetos. Então, para que isso ocorra, tá, essa representação que a gente vai fazer tem que, de uma certa forma, simular o que acontece no nosso sistema visual. Tá? Então, a primeira vez que isso aí foi feito sistematicamente, tá, foi no Renascimento, lá século XIV, século XV, tá, quando os pintores da época, tá, procuraram criar bases mais científicas, tá, para a representação de pinturas. É uma coisa bem interessante que você olha, por exemplo, pintura medieval, tá, ou mais antiga, não tem perspectiva. Tá? Objetos que estão na frente e atrás, muitas vezes aparecem no mesmo tamanho. Tá? Às vezes tem uma certa diferença, mas não de maneira sistemática. Tá? Então, isso começou a ser estudado realmente no Renascimento, com a criação, né, de um ramo aí da representação visual, que é a perspectiva. Tá? Então, a melhor maneira da gente pensar nisso, tá, é pensar de que isso é um pouco de, a gente tem dois modelos poderosos aqui para a gente pensar. Tá? Então, um modelo é o modelo da câmera fotográfica, que é muito conveniente aqui para o dia de hoje. Então, no modelo da câmera fotográfica, tá, que é uma coisa realizável, tá, e também foi realizada lá no Renascimento, o pessoal fazia chamadas câmaras obscuras, que eram quartos fechados, tá, com uma pequena abertura para a entrada da luz. Tá? E aí, magicamente, o que acontecia nesses quartos é que a imagem do mundo aparecia registrada lá na parede de trás aqui
tá, desses quartos. Tá? Só que aparecia de cabeça para baixo. Claro, né, porque você tem aqui o mundo, tá? E você está observando por uma câmera obscura, por uma câmera fotográfica, não importa. O que ocorre é que os raios que são emitidos lá pela fonte de luz, tá, e refletidos por esse objeto, tá, só conseguem entrar aqueles raios que estão alinhados aqui com o furinho que você fez ou na câmera fotográfica, tá, ou nesse quarto. Tá? E aí os objetos aparecem dentro aqui da nossa, do plano posterior aqui dessa caixa, tá, ou desse quarto, invertidos. Né? Aparecem completamente invertidos por causa dessa geometria. Tá? Então, em visão computacional, em geral, esse é o modelo que se utiliza para mapear objetos do mundo, tá, na imagem. Tá? Isso tem a desvantagem dessa inversão. Tá? Essa inversão perturba um pouco. Em computação gráfica, é mais usual se adotar um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do pintor. Tá? Então, aqui eu tenho a mesma árvore, tá? E aqui tenho um pintor, tá, que quer representar essa árvore. Então, uma coisa que esse pintor pode fazer é colocar na frente dele, tá, um vidro colorido, um vidro transparente, e observar, tá, essa cena através aqui do vidro. Tá? Aí, quando ele observa essa cena a partir do vidro, o que ele vê, quer dizer, se ele pega a interseção de cada raio, tá, com esse plano, tá, aqui do vidro, tá, vai se formar uma imagem desse objeto. Então, aqui é 3D, aqui é 2D. Tá? E esse processo, tá, é mais conveniente, tá, da gente representar, porque não ocorre essa inversão. Tá? Então, a maneira como a gente vai pensar na geometria, tá, através, tá, desse processo. Então, quando se fala em câmera em computação gráfica, a gente usa a palavra câmera, tá? Mas é uma câmera diferente, porque a imagem, no lugar de se formar atrás, tá, do observador, ou atrás do centro óptico aqui do sistema, ela se forma na frente do centro óptico. É mais conveniente aqui para a gente pensar, tá? Porque não ocorre a inversão. Tá? Então, uma pergunta importante, tá, que tipo de transformação é esta? Então, o que eu estou falando dessa transformação é uma transformação definida pelas seguintes informações. Eu tenho um ponto O. Tá? Aqui eu tenho um ponto P genérico do espaço. Tá? E esse ponto P genérico do espaço, tá, é mapeado, tá, num ponto que eu vou chamar de Pzinho, que é a interseção, tá, da reta OP com esse plano que está aqui. Tá? Então, o que acontece é que o Pzinho é a interseção da reta OP, tá, com esse plano π, que é o plano onde a imagem se forma. Tá? E essa transformação tem algumas propriedades interessantes.
como nas transformações afins, tá, retas, tá, são transformadas em retas. Vou explicar por quê. Digamos que você tem aqui uma reta do espaço. Então, onde é que estão os pontos, tá, que vão corresponder, tá, à projeção, tá, dessa reta? Você tem essa reta, juntamente com o ponto O, define um plano. Tá? Então, os pontos que correspondem à projeção dessa reta, tá, são a interseção desse plano, tá, aqui com o nosso plano π. Então, eu representei dessa maneira exagerada, tá, deixa eu chamar essa reta aqui de R, tá, eu vou chamar de R' a imagem. Então, eu representei dessa maneira exagerada, tá, para observar vocês que se essa reta R não é paralela ao plano π, a sua interseção, a interseção desse plano que passa por O e OR com π, é uma reta, porque a interseção de dois planos é uma reta, tá? Mas essa reta não é paralela à reta R. Tá? Então, a imagem de uma reta, por essa transformação, é uma reta. Tá? Só que, se você pega o ponto médio, por exemplo, de um determinado segmento, e vê onde vai ser a imagem dele, tá? Como essas duas retas, se elas fossem paralelas, tá? Razão aqui ia ser preservada aqui. Como elas não são paralelas, isso não acontece necessariamente. Eu estou dizendo que, diferentemente das transformações afins, onde ponto médio era levado em ponto médio, agora não vai ser mais assim, porque a imagem de uma reta é outra que não é paralela a ela. Tá? E a gente só tem essa preservação, quando você tem retas paralelas, tem semelhança dos triângulos, e aí as razões são preservadas. Aqui não. Tá? Então, a classe de transformação que a gente tem é uma classe mais geral, tá, do que as transformações afins. Note que esse ponto aqui, a razão pode ser preservada. Né? Se acontecer da reta R ser paralela a π, tá, você vai preservar as razões, mas em geral não é. Tá? Então, a gente está lidando aqui com um tipo de transformação que é diferente das transformações que a gente está habituado a ver na álgebra linear, que são as transformações lineares, e que a gente generalizou aí para um contexto mais amplo das transformações afins. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para ver exatamente o tipo de conta que está envolvido nesse cálculo. Então, digamos que eu tenha a seguinte situação. Vou colocar aqui o observador, tá, O. Tá, vou colocar aqui meu plano de projeção, onde a imagem vai se formar. Tá? E aí eu vou considerar aqui
um plano que é perpendicular, tá, ao plano de visualização. Tá? E vamos pensar lembre-se que o observador, tá, está observando isso aqui de trás desse quadro. Tá? Então, um sistema de coordenadas que é natural para esse observador podia ser vou colocar o eixo Y aqui, colocar o eixo X aqui. Note que, observado aqui desse lado, tá, os eixos X e Y estão ordenados, estão representados da forma usual. Tá? E digamos que dentro aqui desse meu plano, eu tenha uma figura a ser representada, a ser visualizada, que é um quadrado apoiado aqui nesse plano. Tá? Vamos fazer um quadrado unitário, tá? Aqui nesse plano. Para representar esse quadrado, vou colocar aqui mais um eixo, que é esse eixo Z. De acordo? Então, para fixar as ideias, tá, vamos posicionar, tá, esse nosso observador, aí eu não sei, digamos que a gente coloque esse nosso observador a uma altura igual a 3, tá, a uma distância igual a 2 aqui, tá, e essa distância aqui também é igual a 3. Tá? E aí o que eu quero fazer, tá, é descrever como é que vai ser a imagem que ele vai observar. A imagem que ele vai observar, como isso aqui é um polígono, a imagem vai ser um polígono também, porque retas são preservadas. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é achar qual vai ser a imagem deste vértice aqui e desse vértice aqui. Porque os dois aqui da base já estão definidos. Tá? Isso vai dar um segmento. Mas onde é que esse segmento vai estar? Como é que ele vai fazer? Então, então, a figura é tridimensional. Tá? Mas, na verdade, o que eu estou descrevendo é uma transformação do R2 no R2. Porque essa figura que está aqui mora no plano XZ, tá? Então, no plano XZ, eu só troquei aqui a orientação dos eixos para ficar na representação usual, tá? Eu tenho um quadrado que mora aqui no plano XZ, tá? E o resultado, que é o que o observador vai ver, tá, é uma figura, tá, no plano XY. Então, a imagem da origem, tá, como esse ponto está já sobre o plano, então pontos que estão sobre o plano não são modificados. Quer dizer, a imagem dessa base que está aqui, então, essa base é levada nessa base. Certo? E o que acontece com os outros pontos? Então, o que eu vou fazer é descrever, tá, como é que tá, essa transformação. E, na verdade, eu posso
fazer isso, tá, de maneira geral. Tá? Eu posso pensar no seguinte, se eu tenho aqui um ponto que tenha coordenadas x, y, z, tá, e faço esse processo de formar a imagem dele, tá, essa imagem vai ter coordenadas x', y', dentro desse plano. Tá? Eu quero encontrar quais são as equações, tá, que vão produzir, tá, esse ponto x', y'. E depois eu vou restringir a situação no qual y é igual a zero. Quando eu faço y igual a zero, eu vou estar descrevendo como é que é essa transformação, tá, que vai do plano no plano. Tá? Então, isso é geometria analítica. Né? Então, o ponto O, tá, ele tem coordenadas 3 e menos 2. Correto? Então, a reta, vou chamar esse ponto aqui de P. A reta OP ela é formada pelos pontos da forma 3 mais x menos 3, x menos 3t, 3 mais y menos 3t, menos 2 mais z mais 2t. Não estou achando qual é o vetor na direção da reta para achar as equações paramétricas. Para obter o ponto P', que é o ponto de interseção, ele é caracterizado por ter z igual a zero. Ou seja, essa componente aqui tem que ser igual a zero. Então, menos 2 mais z mais 2t igual a zero. Daí t é igual a 2 sobre z mais 2. E aí eu posso achar quanto é que vale, só para ser consistente, né, eu chamar o z', né, que é a coordenada de cada um desses pontos, igual a zero. Tá? E aí eu posso calcular qual vai ser o valor de x' e de y'. Então, o que vai ser o x'? Substituo aqui. 3 mais 2x menos 3 sobre z mais 2. E o y', tá, é igual a 3 mais 2 vezes y menos 3 sobre z mais 2. Então, para pontos do plano horizontal, o y é igual a zero. Então,
essa nossa correspondência fica assim. Ela vai levar um ponto XZ do plano horizontal a um ponto que tem coordenadas 3, mais 2 vezes x menos 3 sobre z mais 2, três menos 6 sobre z mais 2. Ok? Então, as expressões que aparecem aí são expressões lineares, tá? Exceto que aparece uma divisão. Tá? Aparece uma divisão, tá? Por um termo que, nesse caso, tá? É o z mais 2. Então, se a gente observar e efetuar essas contas, tá? Isto que está aqui é do tipo uma função afim no numerador dividido por uma outra expressão afim. E aqui, idem, na verdade, o denominador é o mesmo, tá? Nas duas expressões. E aí eu posso, uma vez que eu fiz isso aqui de maneira geral, tá? A gente pode especificar aí para os pontos, tá? Que a gente está interessado. Então, o que acontece com o ponto 1, 1? Ponto 1, 1 vai ser elevado em 3 mais 2 vezes menos 2 sobre 3 menos 6 sobre 3. Isso vai dar 3 menos 4 terços, então 5 terços, 3 menos 2, isso vai ser elevado no ponto 5 terços 1. O outro ponto é o ponto 0, 1. Zero 1 elevado em 3 mais 2 vezes menos 3 sobre 3, e aqui é a mesma coisa. Então, isso vai ser 1, 1. Esses dois pontos ser elevados, pontos que ficam mais ou menos aqui. Tá? E forma uma reta paralela, tá? Que vai ser formado, tá? É algo assim. Que corresponde, de fato, ao que acontece, tá? Quando a gente visualiza, tá? Um quadriculado, por exemplo. Tá? Um quadriculado enxergado de lado, tá? Então, se eu estou observando isso que está aqui, tá? À esquerda, tá? Desculpa, à direita aqui desse quadriculado, tá? É essa a imagem que eu vou ver. Tá? E aí a gente percebe aqui nessa figura, que não foi feita a sentimento, foi feita matematicamente aí, artefatos que a gente sabe que ocorre em projeções perspectivas, né, que é o nome que recebe, tá, essa transformação que a gente está descrevendo. Então, por exemplo, retas que eram
paralelas aqui, tá? Algumas delas são projetadas paralelamente. Quais são? Essas que são paralelas ao quadro. Mas as retas que não são paralelas ao quadro, tá? Elas são projetadas segundo retas que se encontram. Tá? Então, se encontra um ponto aqui que é um ponto que a gente pode determinar, que os artistas aí chamam de ponto de fuga dessa direção. O que isso aqui quer dizer, tá, na verdade, é que se você toma todas as retas, tá, que são paralelas, tá, a essa direção, tá, todas as retas que são paralelas a essa direção, todas elas vão ter a sua projeção passando por um ponto fixo. Tá? E aí vem essa expressão que às vezes a gente fala de que retas paralelas se encontram no infinito. Claro que no mundo da geometria euclidiana isso não faz sentido, retas paralelas não se encontram, ponto. Tá? Mas elas se encontrarem no infinito é uma expressão que vem aí do que ocorre com a projeção perspectiva delas. Então, o que está acontecendo é que se você pegar todas essas retas que estão aqui, tá, e considerarem o plano que elas definem aqui com ponto O, todos esses planos, tá, vão ter a sua projeção passando por aqui. Ó. Esse ponto que está aqui, que é o ponto de encontro dessas retas, é esse ponto aqui. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Pega qualquer uma dessas retas. Tá? Pega, por exemplo, essa reta que está aqui. Tá? Então, como é que é a interseção, tá, desse plano, do plano determinado por O, tá, e por essa reta, tá, com o plano de projeção? Esse plano contém todas as retas, tá, que são... então, se você pega, tá, o ponto O, tá, e liga, tá, a um ponto qualquer dessa reta, todas as retas paralelas, tá, a essa direção, que intersectem, tá, esse segmento, vão estar aqui nesse plano. Tá? Em particular, essa reta que está aqui, ó, é uma reta que vai estar nesse plano. Tá? Porque como o ponto O está no plano, tá, e essa reta é paralela à reta que a gente determinou, tá, essa reta vai estar contida no plano. O que eu estou dizendo é o seguinte, pega um plano qualquer. Pega uma reta qualquer desse plano. Tá? Então, o que eu afirmo é que se você pegar qualquer ponto desse plano, tá, a reta paralela a essa que você pegou está contida no plano. Tá? Então, o ponto O está no plano. Tá? Essa reta aqui está no plano. Então, a reta paralela a ela passando por O está contida nesse plano. Se a reta está contida nesse plano, então esse ponto que está aqui é um ponto de interseção entre o plano de projeção e o plano definido pela reta em verde e o ponto O. Mas tem que ser a reta definida pela verde? Não, qualquer paralela vai ter a mesma propriedade. Tá? Ou seja, todas essas retas, tá, têm suas imagens, tá, assim, ó. Acho que tem muita coisa desenhada aqui, mas talvez vocês consigam ver que a imagem de todas essas retas forma esse feixe que passa por esse ponto, que é o que a gente está vendo aqui. Okay? Então, a gente tem uma visão geométrica, sintética do que está acontecendo, tá? Mas tem a visão
analítica através das coordenadas, tá, que descreve o que está ocorrendo. Tá? Então, o ponto para eu descrever apropriadamente o tipo de transformação que acontece, tá, quando se faz projeção perspectiva, eu preciso de uma classe de transformações que é mais ampla do que a classe das transformações afins. As transformações afins não contam toda a história, não descrevem o que está acontecendo aqui. Tá? Essa classe de transformações tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, tem essa divisão por z mais 2 aqui. Então, se tem essa divisão por z mais 2, o que acontece quando z igual a menos 2? Não está definido. Mas, se você pega, tá, a imagem dessa reta aqui, tá, e considera o ponto que está passando por menos 2, toma o limite aqui desses pontos situados sobre essa reta, esse limite existe. Então, eu consigo criar imagens para esses pontos, tá, embora eles não estejam representados lá. O que acontece é que, na verdade, todas as retas passando por pontos aqui que estejam sobre a linha z igual a menos 2 vão se projetar paralelas entre si. Tudo isso é passível de interpretação quando a gente faz a matemática correta para lidar com essas transformações. Tá? Então, a maneira como a gente vai formalizar isso aqui é através das chamadas transformações projetivas. Tá? Então, tudo isso que eu falei é uma propaganda para justificar por que agora a gente vai trabalhar transformações projetivas. Eu vou deixar esse desenho aqui, ficou numa posição meio ruim, mas ele vai ser útil como exemplo daqui a pouco. Então, a ideia é como é que a gente define de maneira apropriada transformações que tenham essas características. E agora, coordenadas homogêneas, né, que foram um truque para a gente poder lidar com transformações afins, passam a ser um ingrediente fundamental. Tá? Então, vocês se lembram que essa ideia das coordenadas homogêneas foi a gente pegar o nosso plano R2 e colocá-lo, tá, mergulhá-lo no espaço, tá? Colocá-lo no plano z igual a 1 do espaço. Tá? E aí, então, a gente simplesmente, tá, pegou cada ponto xy, tá, e definiu uma maneira alternativa de representar, que era acrescentando 1 depois. Tá? Só que isso, na verdade, tá, é um caso particular de uma ideia mais poderosa do que essa. Tá? O que a gente vai fazer, na verdade, tá, para cada ponto xy, tá, que esteja no nosso plano euclidiano, tá, a gente vai considerar essa reta aqui. Tá? E vai identificar,
tá, o ponto xy com todos os pontos dessa reta que passa por ele do espaço. Tá? Então, a gente vai fazer essa correspondência. O ponto xy vai ser identificado, tá, com tx, ty, t, tá, com t diferente de zero. Cada uma, então você tem uma infinidade de representações aqui. Tá? Cada uma dessas vai ser uma representação desse ponto, tá, em coordenadas homogêneas. Tá? Então, isso que está aqui é uma representação em coordenadas homogêneas. Então, na verdade, a gente está associando os pontos do plano euclidiano, tá, às retas do espaço, tá, que passam pela origem. Ok? Eu vou querer deixar esse exemplo e as contas que a gente fez aqui, se eu precisar usar, os pontos aqui não é importante. Então, isso que a gente acabou de fazer, tá, então, cria uma correspondência, tá, entre pontos do espaço e retas que passam pela origem. Tá? Então, por exemplo, se eu forneço o ponto 4, 5, 2 em coordenadas homogêneas, tá? Então, como é que eu faço para obter, tá, esse ponto em coordenadas cartesianas? Então, esse ponto que está aqui, tá, é idêntico ao ponto obtido criando um 1 na última componente. Tá? Como é que eu faço para criar um 1 na última componente? Divido por 2. Então, isso aqui é o ponto 2, 5 meios, 1 em coordenadas homogêneas. E isso que está aqui corresponde ao 2, 5 meios. Então, tanto essa representação quanto essa, tá, são duas representações em coordenadas homogêneas para o mesmo ponto do plano. Ok? Então, é muito fácil, tá, a gente passar de um ponto, tá, dado em coordenadas cartesianas para coordenadas homogêneas. Tá? Basta colocar um 1 e, se quiser, multiplicar por um múltiplo diferente de zero qualquer. Tá? E vice-versa. Agora, qual é a representação, tá, no plano de um ponto como 2, 1, 0? Então, 2, 1, 0 corresponde a uma reta do espaço. Tá? Corresponde a uma reta do espaço que está situada aqui no plano horizontal. Tá? Mas, como essa reta não fura o plano z igual a 1, tá? Não há um correspondente para ele. Tá? Então, a sacada, tá, da geometria projetiva, tá, é dizer, não, mas eu quero criar um ponto, tá, que corresponda a essa reta do espaço. Tá? Esse ponto que eu vou criar, tá, não é um ponto como os demais. Tá? Ele, na verdade, o que a gente vai estar representando aqui, tá, são as retas, tá, do plano euclidiano que são paralelas a essa direção. Tá? Então, esse nosso... Porque isso tem um significado. Tá? Estou dizendo o seguinte, digamos que você pegue, tá, uma reta
qualquer, tá, que seja paralela, tá, a essa direção que nós colocamos aqui. Tá? Se você pegar, tá, uma reta qualquer que seja paralela a essa reta que esteja contida aqui no plano, como essa que está aqui, vamos ver o que acontece, tá, com as coordenadas homogêneas, tá, de um ponto que pertença a essa reta. Então, essa reta aqui que eu estou desenhando, né, está passando pela origem, tá, e é paralela, tá, ao vetor 2, 1, 0. Tá? Então, um ponto dessa reta, tá, vai ter coordenadas 2t, t, 1. Certo? Deixa eu ver o que eu quero. Esse ponto que está aqui, tá, então, vou colocar desse modo. Um ponto aqui dessa reta tem coordenadas 2t e t, tá, que representado em coordenadas homogêneas é 2t, t e 1, que é equivalente a 2, 1, 1 sobre t. Tá? Então, eu posso interpretar, tá, esse valor 0 que está aqui, tá, como sendo correspondente ao limite, tá, das representações desses pontos, tá, fazendo o t ir para infinito. Tá? Mas, que diferença isso vai fazer, tá, se no lugar de ter t, 2t, tá, então isso que está aqui, quando t vai para infinito, vai para 0. Tá? Mas digamos que eu não pegasse essa reta, eu pegasse a reta a mais 2t. Então, estou pegando aqui a equação paramétrica, tá, de uma reta, tá, que é paralela, tá, à anterior. Então, isso que está aqui, em coordenadas homogêneas, fica assim. Tá? E se eu dividir tudo por t, isso é equivalente a sobre t mais 2, b sobre t mais 1, 1 sobre t. E aí, em ambos os casos, tá, quando t vai para infinito, isso aqui vai convergir para 2, 1, 0. Então, eu posso interpretar, tá, o significado de pontos que têm a última coordenada igual a 0. Tá? Então, eu posso interpretar isso aqui. Então, uma interpretação é um ponto correspondente ao limite
obtido percorrendo as retas paralelas ao vetor dois, um. Ou seja, o ponto no infinito correspondente a essa direção. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você pega qualquer reta que seja paralela ao vetor 2, 1. Tá? Escreve essa reta por meio de uma representação paramétrica. Escreve em coordenadas homogêneas, tá? E divide pelo parâmetro t. Então, o que acontece, tá, é que as coordenadas homogêneas que você obtém, quando t vai para infinito, convergem para 2, 1, 0. Tá? Então, eu posso pensar nesse 2, 1, 0 como sendo uma característica comum, tá, a todas essas retas. Tá? Esse ponto, de uma certa maneira, descreve a direção dessas retas. Ok? Ou seja, a gente tem como interpretar coordenadas homogêneas, tá? Como, mesmo que essa última componente seja zero. Tá? Mas até esse momento, tá, na verdade, tá bom, pode interpretar, ok. Tudo que a gente fez aí foi criar uma linguagem comum para nos referirmos a pontos e a direções. Quando eu quero me referir a um ponto, eu coloco as coordenadas e coloco um do lado. Tá? Quando eu quero me referir a uma direção, tá, eu pego os vetores que caracterizam essa direção e coloco um zero do lado. Tá? Mas até aí, tá bom, não parece merecer aí um capítulo aí de um livro de matemática. Tá? O que acontece, tá, é que, a partir do momento em que você faz essa correspondência, tá, você então tem uma interpretação, tá, para os pontos do espaço, tá, em termos do nosso plano. Tá? Cada ponto do espaço vai estar numa reta que passa pela origem. Tá? Se essa reta que passa pela origem não está contida no plano z igual a 0, ela fura o plano z igual a 1 num ponto, que é como a gente vai interpretar, vai criar essa correspondência. Tá? Se essa reta tiver contida no plano z igual a 0, então a gente pega as componentes x e y, tá? Isso a gente vai interpretar como, tá, uma direção do plano. Tá? Mas o que faz essa estrutura, tá, realmente ser útil, tá, é que a partir do momento que eu tenho esses vetores do espaço, eu posso definir, tá, uma classe de transformações que são as transformações induzidas pelas transformações lineares nesse espaço. Tá? Então, até agora, eu vou apagar essas duas figuras aqui. Na verdade, eu vou apagar tudo, só deixar guardada essa expressão aqui que a gente pode querer usar depois. E a figura aqui, para lembrar o que essa transformação está fazendo. Então, até agora, a gente tem uma
uma seguinte correspondência, né? Todo ponto XYZ pertencente a R3, exceto a origem. Então, a origem de R3 não entra nessa história, porque ela não define uma reta que passa pela origem. Tá? Todo ponto do R3, exceto a origem, está associado, quer dizer, é representação em coordenadas homogêneas de um ponto próprio ou no infinito, também chamado impróprio, do R2. E a gente dá o nome. Então, a reunião de R2 com seus pontos impróprios é chamada de plano projetivo. Que é denotado desse modo, tá? É o RP2, é a notação que se usa aqui para o plano projetivo. Tá? Mas, como eu disse, são só nomes até aqui. Tá? A grande estrutura que a gente ganha, tá, é quando a gente pega essas representações no R3, tá, dos pontos próprios, tá, eu estou impróprio, é a mesma coisa que ponto no infinito. Tá? Então, essa é a grande ferramenta que a gente ganha aqui, é a possibilidade, tá, de definir transformações, tá, no plano projetivo, tá, a partir, tá, de transformações lineares, tá, que a gente pode produzir nesse espaço. Então, a definição é a seguinte. Então, as transformações induzidas em RP2 pelas transformações lineares de R3 são chamadas colineações. Suas restrições ao plano euclidiano R2 são chamadas transformações projetivas. Então, qual é o mecanismo? O mecanismo
Então, o mecanismo é o seguinte. Você tem aqui uma transformação linear, A, de R3 em R3, que leva X na sua imagem, tá, a X. Tá? Então, essa transformação linear, ela pega pontos do R3, tá, e leva em pontos do R3. Então, como é que isso define uma transformação no plano projetivo? Bom, você pega, para cada elemento do plano projetivo, tá, seja ele, tá, um ponto próprio, tá, ou uma direção, que é um ponto impróprio, tá, ele vai ter uma representação em coordenadas. Então, vamos começar, tá, com um ponto próprio. Então, digamos que eu queira achar a imagem desse ponto P que está aqui. Então, esse ponto vai ter coordenadas homogêneas, tá? E eu posso escolher qualquer uma, tá, dessas transformações. Então, se eu tenho aqui um ponto XY, tá, o que eu vou fazer é representá-lo como coordenadas homogêneas XY1. Tá? Você vai dizer, não, mas peraí, não está definido, porque eu podia ter feito TX, TY, T. Tá bom, vamos ver se faz diferença isso aqui. Tá? Aí eu vou aplicar aqui uma transformação A. Então, qual é o efeito disso? Esse meu ponto que está aqui vai sofrer a ação de uma transformação linear. Quando ele sofre a ação de uma transformação linear, tá, ele vai parar em algum ponto do espaço, não necessariamente contido nesse plano. Tá? Mas aí, eu volto via projeção para o plano. Então, a transformação que eu faço faz isso. Ó. Esse é o ponto P' aqui. Esse é o A de P. Tá? E eu trago ele de volta ao plano como P'. Então, as contas que eu vou fazer eu vou aplicar, tá, essa transformação XY1, que eu vou encontrar são coordenadas, digamos, U, V e W. E aí eu volto para o ponto U sobre W, V sobre W. Olha a divisão aparecendo aqui. Tá? Vai dizer, mas se eu tivesse pegado TX, TY, T. Como isso é uma transformação linear, o resultado aqui vai ser TU, TV, TW, tá? Porque se eu multipliquei todas as componentes por T, o efeito da transformação linear obrigatoriamente multiplica todo mundo por T. E aí, quando eu divido pela última componente, eu vou achar a mesma coisa. Ou seja, não importa, tá, qual é a representação em coordenadas homogêneas que eu eleja, o resultado é sempre o mesmo. Agora, uma coisa interessante que pode acontecer, tá, aqui nesse exemplo, é que na hora que eu faço isso aqui pode ser zero. Então, isso que está aqui vale se o W for diferente de zero. Se o W for igual a zero, a imagem de P é o ponto impróprio correspondente à direção UV.
Ou seja, a gente tem um mecanismo, tá, onde pontos de fuga aparecem de maneira natural. Porque o que são pontos de fuga? Pontos de fuga são pontos... na verdade, pontos de fuga é o contrário. Tá? O mecanismo aqui é ponto próprio se transformar em impróprio. Mas o contrário também pode acontecer, porque se você começa com um ponto impróprio aqui, no lugar de colocar um 1, você vai colocar um 0. Mas é perfeitamente possível que, depois de você aplicar a transformação linear, essa componente seja diferente de 0. E aí você tem um ponto impróprio se transformando num ponto próprio. Tá? E agora, o que eu quero mostrar para vocês é que essa transformação que a gente fez ali, tá, ela se encaixa aí nesse esquema. Tá? Ela corresponde, tá, a fazer algo desse tipo. Então, só para terminar, o que é essa transformação que está aí? Então, a transformação do exemplo Então, o que é essa transformação? Vamos efetuar realmente essas contas aqui. Ela leva um par xz. Então, aqui eu vou ter, efetuando, eu vou ter 2x mais 3z. E aqui eu vou ter 6 menos 6 dá 0, né? Então, dá 2x mais 3z sobre z mais 2. E aqui eu vou ter 3z sobre z mais 2. Então, isso aqui corresponde transformação linear. Então, só para... Vou trocar a variável aqui, tá? Só para representar isso aqui por y. Tá? É só o nome aqui que a gente está usando para essa componente. Tá? Essa corresponde à transformação linear, que pega um vetor em coordenadas homogêneas, que eu vou representar por x, y, w. Tá? A gente normalmente usa a letra w aqui para representar, tá, essa coordenada homogênea. Tá? E o que isso vai fazer? Ela vai fazer 2x mais y, 3y, y mais 2w. Que é a mesma coisa que a matriz 2, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 2, que multiplica XYW. Realmente, tá? Por que é assim? Dado um ponto XY, você escreve esse ponto em coordenadas homogêneas
como xy1. Aplica a transformação, isso fica 2x mais y, 3 y mais 2. Na verdade, aqui é uma identidade, essas duas... Não, isso aqui é uma transformação. Isso, por sua vez, é equivalente a 2x mais y sobre y mais 2, 3y sobre y mais 2, que é a transformação que a gente tem. Tá? Claro que isso aqui vale quando y é diferente de menos 2. Quando y é igual a menos 2, isso aqui não vale, mas isso vale. E aí você pode interpretar esse resultado como sendo uma direção. Tá? Então amanhã eu vou retomar desse ponto, que é pegar essa transformação e explorá-la, tá? Mais e ver como é que ela de fato fornece uma maneira sistemática da gente lidar com as transformações que ocorrem na projeção perspectiva. Tá? Então a gente retoma esse exemplo a partir daqui na aula de amanhã.